Oi, gente. Então, hoje é dia de pagar promessa, né? E agora eu vou começar a falar com vocês, então, sobre os gêneros solicitados na segunda etapa do PASUEM. Então, foram, né, colocadas a carta de solicitação, a carta do leitor, o relato e a resposta argumentativa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses gêneros para amanhã vocês estarem preparados, tranquilos e fazerem uma prova maravilhosa. Vamos lá. Então, a gente começa aí, né, apresentando, então, que nós estamos falando do PASUEM, na segunda etapa de 2021. O foco aqui é na redação, né? E vocês estão aqui comigo, com a Maestra Angélica. Nós vamos começar com a carta de solicitação. Então, quando a gente fala de carta, né, a gente já imagina aquela estrutura toda da carta, e de solicitação é porque vai fazer um pedido. Pedido, você vai pedir alguma coisa para alguém, né? E aí, então, a estrutura, ela se dá dessa forma. Todas as cartas precisam trazer local e data. Ah, maestra, que local eu ponho? Põe Londrina, Maringá, Assis, Buenos Aires, né? Se você se lembrar no momento de fazer a carta, coloque Londrina, né, o lugar onde você vai estar para fazer a prova, Maringá, coloque a data que você vai estar fazendo a prova, 21 de fevereiro, mas caso contrário, não tem problema se pôs Assis, São Paulo, se pôs Marília, né? Isso não conta, a menos que no enunciado venha dizendo: você está na cidade de Nova York e vai escrever uma carta de solicitação no dia 23 de agosto de 2015. Então, se dá no enunciado onde você está e qual é a data, você tem que observar essas informações e usá-las. Normalmente isso não acontece, então você coloca o local e a data de maneira tranquila, lembrando que no final, né, então Assis, vírgula, 23, né, o 2 e o 3 em número mesmo, de fevereiro de 2021. 2021 em número e sem ponto final. Lá no cantinho da margem esquerda, tá? Aí, logo após o local e a data, vem o vocativo. Se houver espaço para pular linha, você pula, se não, não pula, você não ganha mais nota nem menos nota com isso. O vocativo, ele pode ter o recuo do parágrafo ou não, né? Coloque o recuo do parágrafo e depois do vocativo, vírgula, e aí, no próximo parágrafo, também pode pular linha ou não, vai depender do número de linhas sobrando que você vai ter, né? E aí você começa o primeiro parágrafo. Então, nesse primeiro parágrafo, você precisa contextualizar, então mostrar o que você está pedindo, para quem e por quê, socializar, né? Mostrar quem é você, com quem você está falando, identificar qual é o problema, quais são as causas, as consequências e argumentar. Essa argumentação, né, ela começa no primeiro parágrafo e termina no segundo. Então, esses argumentos precisam comprovar a necessidade da sua solicitação. Você vai mostrar quais são as vantagens que esse seu pedido traria, sugerir algumas medidas para essa solicitação que você faz e justificar, né? E terminar deixando aí algumas expectativas. A despedida, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Então, na despedida vem uma linha à parte do corpo da carta, né? Pode pular ou não. Se você fez o vocativo com recuo de parágrafo, a despedida também vai ter. E a assinatura também. Se você fez tudo, local e data, vocativo, no recuo da margem esquerda, a despedida e a assinatura também irão no recuo da margem esquerda, que é o que eu recomendo. Então, a despedida, certo de que terei minha solicitação atendida, por exemplo, vírgula, e na outra linha a assinatura. A assinatura também depende do comando. Como você vai se identificar? Cidadão, estudante, trabalhador,
Vitor, Vitória, Mário, Maria, né? Observe isso porque faz parte da estrutura pedida no comando. Então, o comando é muito importante, a leitura e a observação desses detalhes são muito importantes. Então, aqui tem um exemplo, né? Como é que vem esse pedido. Então, redige uma carta de solicitação em até 15 linhas. Então, você pode escrever no máximo 15 linhas e, no mínimo, para ser uma carta digna, né? 10 linhas aí, tá bom? Então, de 15 linhas ao vereador de sua cidade. Então, ó, para quem que você vai pedir? Ao vereador da sua cidade, e ele tem nome, Eugênio da Câmara. Você vai pedir o quê? Pedir que ele proponha um projeto de lei. Um projeto de lei para quê? Para criar programas de descarte de e de reciclagem de lixo eletrônico. Então, isso tudo precisa aparecer no seu primeiro parágrafo. A contextualização, a socialização, quem você é, para quem você escreve, né? Você deverá assinar a sua carta usando apenas, sem mais nada, o nome cidadão ou cidadã. Então, aqui no comando, ó, já fala o número de linhas, para quem você vai escrever, o que você vai pedir, né? Os detalhes desse pedido e como você vai assinar. Eu trouxe um modelo de carta de solicitação, mas não dessa proposta, de uma outra proposta, mas vocês vão conseguir perceber todos os elementos necessários aqui. Então, eu tenho uma carta de solicitação de uma mãe, de uma criança com problemas, que não reage aos tratamentos. Veja só. Maringá, 26 de agosto de 2017. Prezado senhor ministro da Saúde. Então, para quem que essa carta seria, né? Para quem que eu peço alguma coisa? Para o ministro da Saúde. Ele já apareceu aí no vocativo. Quem é que está pedindo? Uma mãe. Né? Ó, sou mãe de uma criança com epilepsia. Isso certamente estava no comando. Que não reage mais aos tratamentos convencionais oferecidos e tem crises constantes. Então, eu já mostrei para quem eu escrevo, já mostrei quem sou eu, qual é o tema, né? E aí agora eu vou começar a minha solicitação, a minha socialização. Li a respeito de um tratamento à base de maconha, o qual ameniza tais crises de maneira que nenhum outro medicamento faz. Então, agora vai problematizar. Entretanto, tal composto é extremamente caro e está fora do meu poder aquisitivo. Começou, então, contextualizou, mostrou o problema, né? E agora vai fazer o pedido, ó, no segundo parágrafo. Destarte, senhor ministro. Então, lembre-se que em cada parágrafo precisa ter o pronome de tratamento, né? Precisa aparecer com quem você está conversando. Então, começou, primeiro parágrafo, não trouxe esse pronome de tratamento porque já estava lá no vocativo. Agora, no segundo, ele vem. Destarte, senhor ministro. Solicito. Pronto. Já mostrou que é carta de solicitação. Aí vai mostrar o quê? O comando mostrava isso. O fornecimento desse medicamento, qual? Aquele que mostrou lá em cima. Já que é a única, e aí eu vou justificar por que eu peço isso. Já que é a única solução no momento para que meu filho sobreviva e possa ter uma vida saudável, né? Aí agora eu detalho e justifico como é que vai ser bom isso. Ademais, espero que o canabidiol esteja disponível para o sistema público de saúde em breve, visto que milhares de pessoas ainda morrem diariamente pela necessidade de tal componente. Assinatura, cordialmente, despedida, né, cordialmente, a assinatura mãe. Veja só, então, os elementos obrigatórios aparecem aí, né? E é assim que você tem que fazer uma carta de solicitação. Local, data, vocativo, contextualização, problematização e a solicitação, o pedido. Em primeira pessoa. Se o comando pedir para que você escreva em terceira pessoa, você vai acompanhar o comando, tá bom? Então, essa é a carta de solicitação. Aí a gente tem a carta do leitor. Preste bastante atenção, porque é do leitor, de quem leu, para
o veículo, jornal, revista, página web e tudo mais. Então, é o leitor quem escreve para um editor, para um chefe de revista, para um blogueiro, tá? Então, é do. Tem que prestar atenção aí. As características, né? Nessa carta, tem que contestar. Normalmente, você vai escrever uma carta para esse veículo, contestando alguma coisa, repudiando, apoiando, comentando. Isso vai ser o comando que vai dar, né? Então, tem que ficar... É sempre alguma coisa que já foi publicada. Começa apresentando qual foi o texto que você leu e por que você está escrevendo para esse lugar. Normalmente em 2 parágrafos, a assinatura de acordo com o comando e a estrutura é a estrutura de carta. Sempre local e data, lembrando que o local e a data podem ser dados pelo comando, caso contrário, coloque o lugar que você está e a data que você está usando para fazer a prova. Se errar, não se angustie, pode ser outro local e outra data, tá? Aí tem o vocativo, então, caro diretor da revista Patati Patatá, né? Sempre você já mostra para quem você está escrevendo. Depois do vocativo vem a vírgula e você vai para o primeiro parágrafo da carta em si. Então, você vai contextualizar, né? Então, a partir da leitura do texto tal, da edição tal, aí você vai colocar, né? Eu, leitor assíduo dessa revista, trago como. Aí você vai ver a referência do texto base, do texto de apoio, vai mostrar o objetivo da carta, qual é o tema. Então, você quer que tenha mais divulgação de dados sobre os resultados positivos da leitura na adolescência, por exemplo, né? Vai depender do tema. Aí você retoma o vocativo, porque você vai dialogar, tem que ter uma marca sempre, né, de intertextualidade, reforça o objetivo, suas expectativas, se despede e assina. Lembrando sempre que a assinatura deve estar de acordo com o comando. Então, vamos ver um exemplo de comando, né? Após a leitura do texto, pelos seus olhos eu vejo. Então, teve lá um texto de apoio, publicado na revista Vida Simples. Então, ó, esse é o meio, né? O veículo para o qual você vai escrever. Você se lembra, então, você leu, e aí você se lembra de uma ocasião em que pode exercer a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando? Quando um colega de escola solicitou sua ajuda em uma situação. Não está falando qual situação, você que vai criar essa situação. E por isso você resolve escrever para a revista. Qual revista? Vida Simples. A fim de testemunhar. Então, qual é o objetivo dessa carta? Dar o seu testemunho de como a empatia te motivou a agir com solidariedade, relatando o que foi capaz de compreender na situação que esse colega lhe apresentou. Fala como você vai assinar? Não. Então, pode assinar como leitor, leitora, né? Jamais coloque o seu nome. Ah, maestra, e se pedirem como sugestão e for o meu nome? Por exemplo, Maria, ou Laura, né? Sempre eles vão dar uma sugestão feminina e outra masculina. Se o seu nome é Laura e ele deu de sugestão Laura, é claro que isso não vai configurar que você está fazendo a assinatura do seu nome. Entretanto, para que fique, né, não vai configurar a identificação. Para que você se sinta mais segura, opte pela versão masculina, tá bom? Se ele não dá nada e você é um leitor da revista, assine como leitor ou leitora, né? Como espectador, espectadora. Nunca coloque o seu nome, nem as iniciais do seu nome, tá bom? Então, um exemplo dessa carta. Maringá, 18 de julho de 2016. Prezada Ana Holanda, editora da revista Vida Simples. Então, talvez essa Ana Holanda tenha sido quem assinou o texto de apoio ou é só ficção, né? Então, já começa mostrando a primeira pessoa, que é você,
contextualizando o artigo e colocando o que você vai dar no testemunho. Então, olha, li o artigo pelos seus olhos eu vejo, publicado na revista editada pela senhora. Olha lá o vocativo. E não posso deixar de manifestar a minha concordância com as ideias nele expostas. Então, você vai concordar que é necessário se colocar no outro, que a empatia é importante e tal. E lembra que lá no comando não falou quantas linhas, mas normalmente fala, ou o espaço que você tem é de 15 linhas. Então, você sabe que tem que respeitar esse espaço. Pode ser feito, né, a carta do leitor ela é mais curta, pode ser feita em um parágrafo só ou dividir em 2, não tem problema. Sei da importância da tão famigerada empatia, por isso, enquanto li o texto, recordei-me de uma situação. Então, você mostra, ó, lá no comando falava que você tinha que escrever falando que quando você leu o texto, você se lembrou. Aí você coloca ali para deixar claro para o corretor que você leu o comando. E aí ele faz o relato, né? Parará, parará, a gente não tem a carta inteira, mas enfim, você assina, né? Se despede, obrigada pela oportunidade de refletir sobre o tema, leitura, tá bom? Aí agora, fechamos a carta do leitor e vamos para o relato. Bom, relato nada mais do que contar alguma coisa para alguém, relatar. Normalmente, o relato é feito em primeira pessoa, né? Às vezes a gente não faz muito bem, não se sai muito bem, mas eu tenho certeza que aqui, com essa aula, você vai conseguir ficar muito melhor do que a situação exposta aí, né? Então, o relato ele tem uma estrutura, ele pede um título que seja simples, né? Então, lembrando que sempre quando você for pensar no título, pense depois do texto feito, porque senão você se prende demais a ele. Mas, como você tem na proposta, né, no enunciado, já um direcionamento do que você vai escrever, às vezes já dá para tirar dali um título, né? Subjetivo, tranquilo, curtinho. Vai narrar fatos, ações com uma sequência lógica e cronológica, não é nada de ficar indo e vindo usando esses recursos de flashback e tudo mais, porque não é nesse momento que você vai usar, vai mostrar isso, tá bom? Então, você vai estabelecer de onde você parte e onde você chega. Então, numa noite de Natal, e você chegou na Páscoa, né? Então, no primeiro dia de aula, e hoje você está no último dia de aula, você está contando, relatando alguma coisa que aconteceu durante esse período, né? Descrevendo essa rotina. Pode ser no passado, pode ser no presente, né? Vai depender do comando. O relato pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa, o comando também pode direcionar isso. Se não direcionar, faça em primeira pessoa. Então, as identificações do enunciado são imperativas, ou seja, não dá para ignorar, você precisa usar e mostrar quais são as informações, porque você não pode, se pediu para contar de alguma coisa surpreendente ou inusitada que aconteceu no primeiro dia de aula na sua escola, e você conta da grande experiência que você teve quando você aprendeu a nadar, né, tá totalmente fora do enunciado. Então, presta atenção para não viajar e sair da casinha, né? As informações que estão no enunciado, você vai acrescentando de modo que o seu relato demonstre o seu conhecimento de mundo e que o leitor fique na dúvida, nossa, parece que, será que isso foi verdade mesmo? Né? Isso é a verossimilhança, aquela coisa de, que legal, será que é verdade? Será que não? Tá? Nada extraordinário. 2 parágrafos, né? Introdução e desenvolvimento e conclusão. Então, é um parágrafo de introdução e desenvolvimento, outro de desenvolvimento e conclusão. No relato em primeira pessoa, uma narrativa. No relato em terceira pessoa, testemunhos, né? Dá para usar citação direta e indireta. Vamos dar uma olhadinha em como fazer isso? Então, nós temos aqui, em primeira pessoa, olha o comando.
a escola onde você estuda está organizando um evento em homenagem à terceira idade. Acho que a gente até já estudou isso no primeiro ano, se não me engano. Os alunos deverão relatar histórias de idosos que vivem bem nessa fase da vida. Redija, portanto, um relato em até 15 linhas, né? Máximo 15 linhas, então vocês já sabem que no mínimo vai ser 10. Sobre um idoso que você conheça, apresentando o que essa pessoa faz para garantir sua qualidade de vida na terceira idade. Então, é um relato em primeira pessoa. Você vai relatar sobre um idoso e Caso precise dar nome ao idoso, use Dona Benta ou tio Barnabé. Qualquer semelhança não é mera coincidência, tá bom? Com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí nós temos aí, minha avó, então já começou mostrando a primeira pessoa, né? Possessivo, meu, minha avó, coloquei o nome, Dona Benta, mostrei que é idosa, tem 79 anos, e coloquei que essa pessoa garante qualidade de vida na terceira idade, ó, e dá um show em muitos jovens de minha idade. Aí vai contar uma historinha para mostrar a superação dela, né? Aos 59 anos, ela teve uma perda parcial da visão e descobriu que sofria de diabetes. A partir de então veja os conectivos que vão mostrando a evolução do seu texto, né? Trocou sua alimentação, seus hábitos e aprendeu a controlar. Esse problema fez com que Dona Benta se superasse. E aí, ó, vai mostrar essa progressão da Dona Benta. Ela começou a caminhar meia hora diariamente, a praticar dança e aprender pintura. Atualmente, então ela falou que tem 79, aos 59 aconteceu alguma coisa e atualmente está acontecendo o quê? É integrante do projeto Verdura para Todos. Então, isso a gente fica pensando, será que é verdade? Será que não é? Nossa, inventou tudo isso? Né? A criatividade, por isso que eu falo que a leitura de mundo de todas as formas é muito importante, né? Os cheiros, os sabores, as cores, os sons e as leituras em si são muito importantes. E aí, no último parágrafo, vai fechando, né? Ó, minha avó vai ao médico regularmente, então os verbos já estão no presente, né? E faz acompanhamento com uma nutricionista para não descuidar do corpo e manter seus hábitos. Sem dúvida, Dona Benta, para não repetir minha avó, né? Hoje é um exemplo de superação e nos mostra que não existe idade para adquirir hábitos saudáveis. Então, olha, começou mostrando a primeira pessoa, de quem que eu estou falando e o tema. Aí eu desenvolvo, posso ir lá para o passado, vou trazendo para o presente e concluo mostrando, reforçando que ela é uma pessoa que tem qualidade de vida na terceira idade e que o que ela faz para manter isso. Não é difícil, é contar uma historinha, tá bom? Uma historinha que pareça verdade. Agora tem um exemplo do relato em terceira pessoa, que é quando você vai contar a história de outra, do que aconteceu com outra pessoa, né? Então, como repórter, veja a proposta. Redija um relato de uma experiência presenciada na qual apresente problemas gerados pela necessidade de exposição nas redes sociais. Caso julgue necessário, use um dos nomes a seguir em seu texto. Daniel, Mariana, Carla e Jonas. Então, se você precisar, você pode usar até os 3 nomes, se não, escolha um para ser o seu personagem. E aí, ó, esse relato trouxe um título, porque vai contar o que aconteceu com o outro. Então, veja bem, você é um repórter, né? Síndrome de Narciso. A busca pelo self perfeito é algo que a cada dia vem acometendo pessoas das mais variadas faixas etárias. Olha, já contextualizou que já está me dando sinais de que vai falar dessa exposição nas redes sociais, né? Porém, os jovens ainda são a maior vítima do vício. Um caso recente, então, ó, já vou começar a contar a história do que isso pode ocasionar, é do jovem Daniel. Peguei um nome lá do comando. 19 anos, estudante. Mostrei que é esse meu personagem e vou falar um pouco mais dele, dentro do contexto do comando. Ele é obcecado por postar fotos suas nas redes sociais e tentou suicídio após sentir-se frustrado
por não conseguir tirar a selfie perfeito. Então, olha só os problemas gerados pela necessidade de exposição nas redes sociais. Na tentativa da imagem ideal, o estudante passava 10 horas por dia realizando até 200 cliques. Então, mostrou o exagero, a falta de controle, né, dentro desse contexto. Vai para o segundo parágrafo. De acordo com ele, então é como se fosse uma entrevista. O autor não se coloca aí, né? Perdeu quase 30 quilos, abandonou a escola e não saiu de casa por 6 meses para tentar encontrar a foto perfeita. Então, relato de uma experiência presenciada com esses problemas. Frustrado com suas tentativas, o adolescente tentou se suicidar com uma overdose. A mãe do jovem conseguiu salvá-lo. E aí vem uma fala da mãe do jovem, né? Estava constantemente em busca da selfie perfeita. Quando percebi que não podia, a fala é dele, né? Queria morrer. Perdi meus amigos, minha educação, minha saúde e quase minha vida, disse o rapaz. Então, essa citação é para comprovar que o que você está falando é verdade. Então, é a tal da verossimilhança. Hoje, então, contei a historinha e falo o que está acontecendo agora. Hoje ele faz um tratamento intensivo de terapia para controlar o vício em tecnologia e o transtorno dismórfico corporal, um tipo de ansiedade excessiva com aparência pessoal. Então, aqui não tem despedida, não tem local e data, não tem nada. O relato é uma historinha, uma narrativa que você vai contar de acordo com o comando, tá bom? Né? Então, fica claro de primeira pessoa, em primeira pessoa e em terceira pessoa, quais são as principais diferenças. Prestem atenção nisso e prestem atenção no comando, porque tem que obedecer ao comando. E aí vem a última, que é a resposta argumentativa. Bom, a resposta argumentativa, o segredo dela é assim, vocês já sabem escrever um texto dissertativo argumentativo, né? Vocês já sabem convencer o seu leitor do seu ponto de vista. Então, você sabe que precisa estruturar os parágrafos de desenvolvimento com conectivo, com argumentação válida, sem colocar, né, você propriamente dito, que você pode trazer exemplificação, que você pode trazer uma citação para comprovar o que você está pensando. E, na verdade, a resposta argumentativa é exatamente o miolo da dissertação. Então, o que ela precisa? Não tem título, porque é uma resposta, né? Ela deve ser feita em 1 ou 2 parágrafos, normalmente também tem até 15 linhas para escrever. E daí, quando você for ler o texto, né, a proposta, os textos de apoio, você vai identificar as informações principais e vai extrapolar esses textos. Então, você vai responder não só de acordo com o que o texto traz, mas com o que você tem de conhecimento de mundo. Escolha as informações que respondam ao comando, então a gente vai ver aqui um exemplo. Planeje os seus argumentos, que é nada mais do que fazer o seu projetinho de texto ali, o que você vai usar para poder convencer, se você é a favor, é contra, sim, não, já viu, não viu, né? Retome a pergunta temática, então na hora que você começa a escrever o primeiro parágrafo, você retoma a pergunta, e eu vou mostrar de que modo, e aí você se posiciona e justifica os seus argumentos, né? Esses argumentos precisam sustentar a sua afirmação. Então, se você fala que é a favor de tal coisa, você não pode trazer argumentos que sejam contra. E aí a estrutura desse argumento, muito parecido com aquilo que eu trago da dissertação. Então, aparece a tese, né? A tese é o que você acha, mais a sustentação, que é a sua argumentação, e mais a confirmação da tese, que você traz um exemplo que fortaleça tudo isso. Finalizando com a retomada da argumentação, da resposta direta ao questionamento, a linguagem é formal, pode ser em primeira ou terceira pessoa, sempre respeitando o enunciado. Se no enunciado não fala nada, use aquele que te parecer mais fácil. Mas toma cuidado, não pode misturar, começar em primeira, terminar em terceira. Começou de um jeito, é daquele jeito até o fim. Então, veja só um exemplo.
Em primeira pessoa, tem aqui uma proposta. O Comitê de Ética da sua universidade quer saber a opinião da comunidade acadêmica sobre o uso de animais em experimentos científicos. Para isso, realizou uma enquete com a seguinte pergunta: você é a favor ou contra o uso de animais em pesquisas científicas? Gente, não dá para falar, às vezes eu sou a favor, às vezes eu sou contra. Não. Ou é ou não é. Você precisa marcar a sua tese, o que você pensa disso. Né? Como aluno da universidade, elabore em até 15 linhas uma resposta argumentativa para a pergunta, posicionando-se a favor ou contra. E aí, tem um modelo, né? Ó, já começa respondendo e retomando o comando. Ó, sou contra o uso de animais em pesquisas científicas. Pronto, já se posicionou. Aí começa aquela estruturinha, né? Visto que, então, traga sempre aí, use sempre os conectivos para que o seu texto tenha uma linearidade, né? Que ele se transforme em uma unidade de sentido. Visto que, então, ele vai justificar. Os seres humanos, pelo menos em sua maioria, consideram-se superiores, donos da razão e do mundo. Por isso, acreditam que usar cobaias em experimentos é viável. E aí, ó, o uso dos recursos fazem o texto ficar bom para ser lido, né? Pois estão desenvolvendo métodos que beneficiam a raça humana. Então, para a maioria das pessoas, não há problema nisso. Falou, ó, a maioria da galera acha que está tudo bem. No entanto, esquecem-se de que esses animais também possuem necessidades e sentem os efeitos das experiências. Se é ensinando ao homem desde pequeno que se deve respeitar aos bichos, então essa frase aí está relacionada aos textos de apoio. Então, é dessa forma que você traz os textos de apoio para justificar a sua argumentação e mostrar que você vai além deles. Então, todos devem respeitar, inclusive os pesquisadores e cientistas que os usam em seus testes. Além disso, então, vai argumentar além do que os textos de apoio traziam, né? Vai falar e usa todos lá os conectivos, né? Mesmo que, uma vez que, e aí termina. Testes assim já estão sendo desenvolvidos com resultados positivos. A partir disso, e ó, reforça a primeira frase, o posicionamento. Posiciono-me contrário à utilização de animais em pesquisas científicas. Não é difícil, isso você já sabe fazer. Agora eu vou trazer o modelo de uma resposta em terceira pessoa. Redija em até 15 linhas uma resposta argumentativa à pergunta: a internet é nociva? Então você vai ler os textos de apoio e aí a partir desses textos de apoio, você vai responder se você acha que ela é ou que não é, deixando claro também, né? Sua resposta pode apoiar-se nas coletâneas de texto, mas não deve apresentar cópias. Então, jamais apresentar cópias, apoiar-se e extrapolar o que ela traz. E aí, veja, agora em terceira pessoa, não coloco mais verbo na primeira pessoa em nenhum momento. Começo respondendo, então. A internet pode ser considerada nociva devido ao tempo gasto com seu uso e também a exposição pessoal demasiada. Já falou que considera nociva e por quê, né? Aí vai convencer quem está lendo de que essa resposta é válida. Um aspecto ruim da internet é a perda de noção do tempo, quando uma pessoa se conecta à rede, aí vai justificando. Segundo parágrafo, ademais, né, sempre retomando o que foi colocado anteriormente, a rede também pode levar a um excesso de exposição. Então, lá quando falou o tempo gasto e a exposição, no primeiro parágrafo ele debateu, né, argumentou sobre o tempo gasto, ademais, agora vai falar sobre a exposição pessoal. Quem coloca suas fotos, essa exposição pode causar dificuldade, parará. E aí, no final desse parágrafo, ele retoma o posicionamento. Assim, esses e vários outros aspectos fazem a internet maléfica aos seus usuários. Né? É o miolo da redação dissertativa argumentativa. A estrutura dos parágrafos vocês já conhecem. Lembre-se de começar respondendo e terminar reforçando a sua resposta, né?
em primeira pessoa, use os verbos em primeira pessoa, logo de cara. Em terceira pessoa é a maneira como a gente faz o texto dissertativo, que você coloca o seu ponto de vista sem colocar eu. Tudo bem? Aí, gente, eu acho que vocês já estão prontos, porque são todos gêneros que vocês já conhecem, que vocês vão conseguir fazer e ficar aí feliz, sair da prova tranquilão, né? Por hoje é só, você vai mandar muito bem. Eu sou a maestra Angélica e deixo um beijinho para vocês e tenho certeza que o sucesso está garantido porque vocês estão dando um passo à frente de todos os outros candidatos. Um beijo, que Nossa Senhora abra os seus pensamentos e que tudo fique muito claro na hora de fazer a prova. E depois me manda como é que foi a experiência desse ano. Hasta la vista.